preciso considerar aí a sua contribuição na comunicação e na cognição. Pensamento, memória, atenção e comportamento são favorecidos com o desenvolvimento da linguagem. Podemos aí nos comunicar de várias formas, por gesto, olhar, fala, entre outros. E por isso hoje vou conversar aqui com a nossa fonoaudióloga Tatiana, que vai falar mais sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. E é claro que se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, se seu filho está com atraso na fala, então manda a tua pergunta para cá a partir de agora, tá certo? Nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na sua telinha, tá bom? Tatiana, tudo bom? Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem. Estamos aí já no clima, né? Você já tá de verde também, vamos embora. Vamos lá. O que seria, vou te perguntar primeiro, o que seria esse atraso de linguagem, né, que as pessoas falam? Na verdade, o atraso de linguagem é quando a criança, né, demora a se comunicar, digamos assim, né? Existem os marcos do desenvolvimento e aí a gente espera que em determinadas idades a criança alcance determinadas habilidades de linguagem, de comunicação, de fala. E aí quando, por exemplo, uma criancinha, sei lá, de 2 anos, de 3 anos, ela não está falando, a gente precisa observar, porque já é pelo desenvolvimento típico para uma criança já falar perfeitamente com 3 anos de idade. O que atrapalha esse desenvolvimento dessa criança, dessa fala dessa criança? Muitas vezes, assim, o que atrapalha a fala da criança é a falta de estímulo, né? O uso excessivo de telas. E também existem alguns transtornos que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da linguagem. Que tipos de transtornos podem atrapalhar, né, a fala de uma criança? Por exemplo, né, a gente tem o transtorno do espectro do autismo, né, que ele por si só ele já traz um transtorno de linguagem. Certo. Mas a gente tem outras questões, como por exemplo, o TDL, que é um transtorno de desenvolvimento de linguagem, que já é um diagnóstico diferencial. A gente tem a apraxia de fala na infância, que é um atraso na fala. Então, eu acho importante, Marília, a gente dizer que existem 3 pilares, né? A gente tem a linguagem, a gente tem a comunicação e a gente tem a fala. Sim. Então, a linguagem, ela vem muito da nossa cognição, o que a gente está pensando nesse momento e consegue externar através da fala é linguagem, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil para o pessoal entender. Comunicação eu posso me comunicar falando, eu posso me comunicar apontando, eu posso me comunicar olhando, né? Eu posso me comunicar de uma forma com ficha, com plaquinhas. Então, isso é comunicação, é me fazer entender de alguma forma. E a fala é uma forma de comunicar. Então, eu tenho que movimentar músculo, língua, lábio, eu tenho que articular o que eu estou pensando com o que eu estou falando. Então, fala, ela é um ato motor. Então, tudo isso pode gerar atraso nessa expressão da criança. A falta do estímulo, o uso excessivo de telas, porque a gente aprende linguagem se relacionando com as pessoas. Conversando, né? Exatamente. Às vezes, o filho quer água. Aí ele, às vezes, não sabe dizer água, né? E aí a mãe, às vezes, já vai logo dando. Isso. Não é assim. A mãe tem que estimular. O que é que você quer? É água, né? Água. Isso. Para poder a criança saber o que é que ela quer. Porque se você fizer tudo que a criança só faz... aí já dá, então você não consegue estimular ela, né? Para que ela possa vir a falar, para que ela venha a dizer o que ela quer. Exato. Corrigir também a criança quando ela estiver falar alguma palavra errada. Corrige, né? Eu acho que seria às vezes também, essa questão corrigindo para poder... Isso, às vezes essa questão da correção, se você é muito direto e incisivo na correção, às vezes a gente inibe a criança. Mas assim, né? Com Isso, jeitinho, a gente fala que existe uma técnica de estranhamento, que é, por exemplo, ele falou balata e não falou barata. Um exemplo. Aí você faz balata, que é tipo pra ele... Eita, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Não será que era barata? Pra ficar uma coisa mais lúdica, esse momento de correção. Exatamente, é desse jeitinho mesmo. Porque criança tem que ser assim, né? Não pode ser direto, é assim. Até porque adulto não gosta também de ser corrigido, então tem criança, né, que também
Não gosta, né, gente? E aí, como potencializar esse desenvolvimento da linguagem, da fala? Como dar um boom para a criança, né, começar a ter mais estímulo? O que a gente pode fazer, é que eu digo muito aos meus pacientes e às famílias, é brincar com os filhos. Então, você sentar no chão, né, você dá essa oportunidade da criança interagir com você. Como você falou agora, sempre que a criança tiver o desejo por alguma coisa, por algo, você dizer o nome daquele item, nomear é muito importante. Exatamente. Então, se o seu filho quer uma maçã e ele fica que muita criança faz assim, você dizer maçã. Filho, você quer maçã? E aí você entrega. Tenta falar com mamãe maçã, mas sempre de uma forma muito lúdica. E a criança, ela precisa ter repertórios, pré-requisitos, que a gente chama, para poder falar, né? Então, por exemplo, uma criança, vamos pensar num transtorno do espectro do autismo. A criança tem dificuldade para olhar. Então, ela já não vê movimento para ela poder ter como modelo de fala. A criança, por não olhar, ela não consegue imitar. A gente aprende por imitação. Né? A criança, por não conseguir olhar de forma consistente, ela não tem muito interesse no outro. Então, linguagem a gente aprende pela experiência, pela vivência. Né? A gente só aprende a andar se a gente estiver no chão. Se espelhando por outra pessoa. Exato. Às vezes, né? Tá vendo ali, então se espelha. Opa! Né? E vê a pessoa fazendo e faz. É desse jeito mesmo. Exatamente. Engraçado, realmente, tem muitas crianças que têm autismo que elas não olham diretamente no olho da pessoa. Exatamente. Tem até adulto hoje, que a gente já vê que hoje, os adultos também, né? Porque como antigamente não tinha esse negócio de autismo e tal, mas hoje em dia, se você analisar os adultos, né? Tem alguns adultos que eles têm o autismo, né? Eu não sei se já tem clínicas também que acompanham adultos, né? Porque o bom seria os adultos também irem ser acompanhados. Tudo bem, foi um pouco mais tarde, né? Fazer o quê? Porque antigamente os pais não achavam que era, sei lá, qualquer outra coisa. Isso, né? Timidez, de repente uma timidez ou qualquer coisa assim. E aí a gente tá vendo, eu vi até uma reportagem que agora muitos adultos, né, estão se descobrindo como autistas. Exatamente, né? E engraçado que eles não olham. Teve uma clínica que eu fui e lá aqui perto, né? E aí tinha uma mulher que falou assim, o meu filho, ele tem autismo e eu acho que o pai tem, porque o pai, eu conversando com ele aqui, eu falo com ele, ele não olha no meu olho. Só olha para qualquer canto. Ou seja, né? Se a criança às vezes tem, é porque às vezes o pai, a mãe, alguém, né, tem um pouquinho de autismo, né? Mas essa questão do olhar é interessante. Ele é um pré-requisito, né? É verdade. O olhar, ele é um pré-requisito para a aprendizagem, para a fala, para a interação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no bebê, você é mãe, eu sou mãe. Quando os bebezinhos da gente estavam lá no berço, a gente aparecia, né? Eles choravam e a gente aparecia. Então, as crianças começam a entender pelo choro que existe uma função de comunicação. Eu choro, minha mãe aparece. Chega um momento que quando você aparece, você começa a dizer mamãe chegou, mamãe. Por que os filhos dizem primeiro mamãe? Né? Geralmente é mamãe ou papai. Porque são as pessoas que mais reforçam na área comunicativa essas crianças, né? E se essa criança já não lhe olha tanto, já não lhe observa tanto, a gente já percebe sinais do autismo desde bebê, a depender do grau, né? Mas pelo desenvolvimento natural da linguagem, esses estímulos que a gente, pai, mãe, dá, enquanto a criança é bebê, a gente já está fornecendo alicerce de desenvolvimento de comunicação, de linguagem, de fala. Então, assim, quando a criança é bebê, já dá para identificar alguma coisa? Por exemplo, porque a criança, por exemplo, quando tá mamando, a criança olha para você, né? Ele fica olhando para você, você fica olhando para ele, já tá ali. Mas tem como identificar, os pais identificarem esse atraso de linguagem, né? Se a criança tem alguma coisinha de diferente, né? O bom é já perceber já desde cedo, né? Isso. Sempre a gente observa os marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, na área da linguagem, uma criança já fala as suas primeiras palavras com 12 meses, ou seja, 1 ano de idade. Pelo menos palavrinhas Ela soltas. começa a dizer palavrinhas. Com 1 ano e meio, 18 meses, pelo desenvolvimento normal, natural, neurotípico, a criança diz em volta de 20 palavras. Sempre com função. Então, existe a função.
Com 2 anos, a criança diz 200 palavras. Então, em 6 meses, o repertório da criança, ele passa a ser 10 vezes maior. Então, tudo isso, a gente tem que aproveitar, observar esses marcos para ver se está atrasado, se o pai, a mãe percebe um atraso. É muito importante levar para uma avaliação, né? Uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação médica, para que a gente comece a nortear uma terapia ou identificar as possíveis causas desses atrasos. Exatamente. Né? É importante levar logo desde cedo. Isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, tá? Os meus 2 meninos, eles demoraram um pouquinho a falar, mas quando entraram na escolinha, eles já começaram a se desenvolver mais. Isso. Tipo assim, falar mesmo, né? Porque falar assim, palavras soltas, eles falavam. E frasezinhas curtas, muito rápidas, assim, besteirinha, falavam. Agora, falar, né, conversar mais, depois que entrou na escola, eles já desenvolvem um pouco mais. Né? Então, a escola é importante, porque lá vai ter os amiguinhos, vai estar conversando, vai ter a professora, vai estar, né, todo mundo interagindo, brincando. Então, começa a também se desenvolver mais. A escola é importante, é muito importante, né, que você coloque o filho logo. Um entrou com 2, o meu outro menino entrou com antes de 2, né, 1 ano e 8 meses. Então, já joguei lá na escola para poder começar a se desenvolver. O Caio, eu já levei o Caio já para fono, porque o pai achava que ele estava falando muito pouco. Porque tem menino que fala mais que outros, tem isso também, né? Agora, deixa ele aqui para você ver, ele passa o dia todo falando que a gente, pelo amor de Deus, tá bom, para de falar, fala que só. Mas eu levei mais pela preocupação, né? Só que, graças a Deus, ele não tinha praxia da fala, ele não tinha isso. Era só uma questão mesmo de desenvolver mais rápido, né? Sim. Como ele estava no berçário, então não sei como é que era. E aí ele foi se desenvolvendo. Então tem criança, é claro, que fala mais rápido do que outros. Isso. E aí você tem que entender também o prazo. Tem um prazo para isso, tipo assim, até que limite mais ou menos a criança ela tem que pelo menos já depois já falar. Tem um prazo, porque não é... Acho que tem um limite, né? Que cada um tem o seu tempo, que tem uns que são mais tímidos, tem outros que falam mais rápido, tem outros que falam mais do que outros, né? A gente tem que observar sempre o marco, né, do desenvolvimento. Então, se você percebe que está atrasado, leva para uma avaliação, para a gente descobrir a causa. Isso. Antigamente se dizia muito assim, espere. Coloque na escola, né? É importante a escola, por quê? Porque, como eu falei, a gente aprende linguagem por experiência. Então, eu estava vivendo com meus amigos, eu consegui modelar aquilo, eu observar e imitar, eu socializar. Então, a escola é importante para isso. Mas, por exemplo, se eu coloco uma criança que, sei lá, vamos pensar, ela tem um transtorno do espectro do autismo, ela tem uma apraxia de fala. Pensando que se eu colocar na escola, ela vai dar um boom na linguagem dela ou na fala, aquele transtorno que ela tem vai segurar. Pode ser piore um pouco, né? Exatamente. Vai segurar. A escola sozinha não vai ajudar. Então, ela precisa de um combo, digamos assim. Ela precisa ter a ajuda especializada de terapias e, às vezes, de uma equipe de terapeutas, não é só o fonoaudiólogo. Isso. E também precisa da escola junto, né? Às vezes tem criança que fala mais, tem criança que fala menos, sem ter nenhum transtorno, por conta do ambiente em que ela vive. Se você colocou Caio em ambiente de estímulo na sua casa, provavelmente ele seria uma criança mais desenvolvida do que uma criança que vive no celular, que nem olha para as pessoas, que não interage, entendeu? Existe muito atraso de linguagem hoje por conta disso. É verdade. O pior é que, às vezes, né, os pais têm que fazer, tem uma coisa, tem outra, acaba cedendo, deixando os filhos, lógico, que é super errado, né, deixar os filhos ali. Não que não possa, pode, mas tem que ter o limite de tempo. O excesso é que é o problema. Então, lá em casa, a gente sempre, depois que a gente foi, né, na médica, né, na fono, e aí a gente falando com ela, tira um pouco, né, deixa tantas horas. Aí a gente começou a fazer isso, foi melhorando, brincando com ele. Mas ele sabia o nome de todos os animais. Chegou na tia, falava macaco, ela dizia macaco, os sons, ele fazia tudo. Ele já sabia falar até inglês, ele já falava. Chegou na escola, viu o relógio lá e começou 1, 2, 3, 4, 5. A tia disse que essa menina já fala até inglês.
Ou seja, porque também ele escutava em inglês, ele ouvia, né? Às vezes os desenhinhos em inglês, então já pegava algumas coisas, né? É bem interessante também. Mas é importante que tenha limite, né? A tela. Não é que não possa, mas tem que ter um limite. Tantas horas, quer jogar? Tantas horas de jogo. Quer ficar no celular? Tantas horinhas, né? É só um pedacinho, tá, filho? Ó, 1 hora, 2 no máximo, e olhe lá. Porque se deixar o dia todo é pior, né? Exato. Porque você não tem a comunicação, né? Mas, assim, um pedacinho assim, né? Eu acho que não tem, né? Muito... O problema são os excessos, né? Exatamente. Hoje em dia, nós somos uma geração muito acelerada. Isso. A gente quer resolver tudo muito rápido, né? As crianças, elas estão ficando assim também. Isso, então, essa questão do celular, é bacana ter acesso ao celular? É quase que impossível a gente não dar um celular a um filho da gente hoje. É difícil. Né? Mas tem que ter um tempo, né? O ócio é importante. É importante a gente não fazer nada também. Isso. E é importante, por exemplo, se a criança não está no celular e ela está sem acesso a ele, ela tem que criar, imaginar o que ela vai fazer com aqueles outros brinquedos, né? Exatamente. Então, isso também ajuda a desenvolver a linguagem. É verdade. Eu lembro muito que, olha, o meu filho, eu falo pelo meu filho, porque eu tenho filho também, né? Então, assim, a gente deixava um pedacinho ele brincando, né? Lá, vendo o jogo, não. Era só assistindo televisão no tablet. Mas depois ele ia, olha, pegava os brinquedos, criava, fazia fazenda, floresta, botava os animais, que ele ama demais, né? E aí ele colocava os bichos, né? Desde pequenininho ele disse que vai ser biólogo, porque ele quer cuidar dos bichos grandes, pequenos. Diz que quer ter aranha, cobra lá em casa. Digo, Deus me livre, Jesus. Mas enfim, então ele já criava. É tanto que ele pega os Legos, ele cria os Legos, ele cria na imaginação dele, ele vê um boneco na televisão, ele faz perfeito, né? Vou até fazer um vídeo depois lá em casa dos Legos que ele faz. Ele não vê por papel, por nada. Ele só sabe como ele é o bonequinho e ele vai lá, montando, pegando pecinha em pecinha, que tem milhões de peças lá dentro. Eu não sei como é que ele acha essas peças, mas ele vai montando e criando o personagem que ele quer. E fica totalmente perfeito, minha gente, perfeito mesmo. Então, assim, é colocar a criança para se desenvolver. E Lego é uma coisa que eu acho que é interessante. Criança, né, para criança brincar e se desenvolver mais. Eu gosto muito do Lego, né, porque eu acho que o Lego, ele força a criança a pensar, a fazer, né? Trabalha muito a parte de motricidade, né? Do encaixe. Dá para fazer muita coisa com recursos, assim. E também é importante que o adulto brinque com a criança. Às vezes ele brincar sozinho é bacana para ele estar desenvolvendo a imaginação. Mas vê como fica mais rico se tiver uma pessoa com outro Lego brincando com a criança, né? Ele às vezes chamou eu ou meu marido, né? Eu digo, olha, é o seguinte, eu vou ajudar a achar as peças, porque eu não sei fazer nada, minha gente. Pensa, eu sou um zero à esquerda para fazer. Agora meu marido sabe. Aí às vezes fica eu ou ele, né? Para fazer um revezamento. Aí quando ele vai, ele cria também um personagem, ele cria outro. Então é interessante você ter... brincar junto, né? E eles querem isso. E momentos passam, né? Daqui a pouco vai crescer, não quer nem saber, nem da gente, não quer sair, não quer fazer mais nada. Então a gente tem que aproveitar os momentos. Bora lá, que a gente tem pergunta já, né, Raio? Bora lá. Meu filho tem 2 anos e 1 mês e pronuncia a maioria das palavras no feminino. A gente tenta ensinar a pronúncia correta, mas ele não fala. Exemplo, o nome dele é Bento e ele fala Benta. Como proceder dessa forma? Ele trocando. Ele tem 2 aninhos, né? É pequenininho. Essa troca de gênero, digamos assim, né? De colocar no masculino no feminino, é normal ainda, né? Mas, por exemplo, o nomezinho dele, de tanto que ele escuta, ele já era para dizer Bento, o nomezinho dele. Então, é importante fazer isso. Por exemplo, essa técnica de estranhamento, né? Benta? Seu nome é Benta? Não é Bento, não, né? Então, e sempre tá trazendo para ele Bento, né? E ajudando também, por exemplo, em outros modelos, o gato e a gata, né? O menino e a menina, para ele saber que existe uma variedade aí, né? De masculino e de feminino. Essa coisa do gênero masculino e feminino, ele não vai entender, né? Mas saber que o dele é Bentó e não é Benta, para ele entender a palavra. Se a gente ficar dando os modelos, né, e não fazendo essa correção
incisiva. Não, não é benta não, é bem de reclamar mesmo. Às vezes a criança se fecha. Ela não está aberta a você ajudar na estimulação. Então é importante, tipo, eu faço muito isso com meus pacientes, né? De tipo, fazer essa técnica para eles pensarem, fazer uma nova rota no cérebro para encontrar a palavrinha correta. Então é importante que essa mãe e esse pai diga, filho, é benta mesmo, não é bento não, para fazer ele pensar. Sim, é bento, né? Sabe, para ele ir se corrigindo, mas de uma forma muito lúdica. Criança, a gente tem que trabalhar muito em cima do lúdico. Criança é assim, tem que ser no lúdico para poder aprender. Eu também coloquei professora particular para o Caio, porque como teve a pandemia, né? Então, as crianças se atrasaram todo na escola. Então, eu peguei uma professora particular e eu achava interessante que ela era tudo no lúdico. E eles aprendem muito mais rápido. Exatamente. Né? No lúdico, porque eles gostam, começam a gostar, né? Daquele estilo de... para eles é uma brincadeira. Para eles vão estar aprendendo do mesmo jeito. É muito interessante isso. Bora lá, vamos ter mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Maria, tenho um filho de 7 anos. Ele tem dificuldade na fala. É normal? Queria saber se o que devo fazer. 7 anos já era para estar falando tudo, gente. Tudo, né? Tudo, até mais do que nem era para falar. Para as famílias, né, entenderem um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento de fala. Sim. Uma criança, por exemplo, que tem 3 anos de idade, ela já diz frase. Agora, essas frases, elas podem ter erros. Por exemplo, ele pode não falar prato, ele pode falar pato. Então, esses errinhos de prã, flã, tipo prato, flor, com 3 anos eles não dizem isso. Ainda não tem maturidade cerebral para dizer esses grupos, né, mais complicados. Mas com 4 anos e meio, 5 anos, a criança já fala a frase e com todos os fonemas corretamente. Com 6, aprende a ler e escrever. Já conta história, com 4 anos já conta histórias. Então, assim, se tem uma criança de 7 que tá com dificuldade na fala, ela já tá um bocadinho atrasada. Então, é super importante que essa família procure uma ajuda fonoaudiológica, né? Para uma avaliação, para a gente entender o porquê desse atraso, né? Muitas vezes, minha gente, não é somente uma questão de falta de estímulo. Às vezes existe um diagnósticozinho aí de base que está escondidinho, gerando esses atrasos como consequência. Exatamente. E o mais importante é que cuide o mais rápido possível, né? E essa questão da fala é importante demais. 7 anos não fala, isso. Né? Tem alguma coisa errada, então é bom falar aqui com o fonoaudiólogo, leva no fonoaudiólogo, faz a avaliação, vê o que é que está acontecendo. Faz o diagnóstico, né, da criança para ver, porque é importante mesmo. Tem mais uma pergunta? Tem mais pergunta aí, Rai? Vamos lá. Olá, bom dia. Meu filho tem 3 anos e fez a cirurgia da língua faz 2 meses. Depois da cirurgia, ele agora está falando bastante. O que muda após a cirurgia? Enfim, tem gente que tem a língua presa, né? Essa questão da língua presa, né? E por isso que às vezes atrapalha até na fala, né? Exatamente. Enfim, mas aí agora, graças a Deus, né, já fala tudo. Como eu falei, né? A fala, ela é um ato motor. Então, eu mexo o lábio, eu mexo língua, né? Se eu vou dizer um L, por exemplo, laço, livro, eu tenho que subir minha língua. Uma criança que tem frênulo curto, língua presa, não consegue. Então, ela vai falar, vai ser difícil para ela articular. Então, quando soltou a linguinha dele, né? E tem crianças que têm o frênulo muito preso. Muito, então a articulação da fala fica realmente muito ruim. Então, ajudou ele nessa questão articulatória, né? Para ele falar mais. E talvez até pelo fato de ter liberado a linguinha dele, ele tenha se empoderado mais da fala, né? E aí se sentiu mais seguro para se expressar. Se expressar, exatamente, gente. É importante demais. Bora lá, tem um áudio aí, solta o áudio. Bom dia, Marília. Adoro seu programa e sobressaía. Meu netinho, ele tem um distúrbiozinho, né? Minha nora já levou ele para um médico, né? Já levou para o fonoaudiólogo, já está levando para uma terapia. Ele é assim, ele também só pega na gente, tudo que ele aponta. Ela veio descobrir, ele fala pouco, mas ele vai falar muito inglês. Isso é normal? Não, não é normal. A gente tem que... É o que eu sempre digo, assim, a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais. Então, a gente precisa entender
né? Por que que essa criança está falando pegando os outros? A gente chama isso de habilidade regulatória. Sim. Então, tipo, ele tem a intenção de comunicar alguma coisa, mas ele não tem repertório de fala para isso. Então, ele está puxando a pessoa e indicando o que ele quer. Ele está se comunicando, ele não está falando, né? E assim, a questão da fala em inglês, a gente vê muito hoje em dia por conta do acesso a YouTube, né? Enfim, mas existem características e situações muito específicas, por exemplo, que a gente precisa avaliar essa criança. Pode existir aí até um pouco do transtorno do espectro do autismo. Sim. A gente precisa ver se essa criança olha, se essa criança tem intenção comunicativa, se essa criança não tem nenhuma dificuldade auditiva, né? Para que a gente realmente tome um diagnóstico correto para desenvolver uma terapia adequada e individualizada para essa criança. Exatamente, né? Realmente, né, gente? Mas eu queria que o Caio falasse inglês o tempo todo. Mas, enfim, gente, depende também. Tem escola, por exemplo, o Caio, ele estudou numa escola que era bilíngue, então ele estudava os dois, né? Aí eu dizia, pronto, vai confundir o menino. Daqui a pouco o menino vai ficar falando duas línguas aqui e nem fala uma nem outra. Não sei se é bom ou não, mas enfim, o bom é ele se desenvolver primeiramente falando português, para depois ele começar a introduzir outra linguagem, porque senão vai confundir a cabeça do menino, né? Eu acho que às vezes confunde. A gente se confunde todinho. Mas o bilinguismo hoje em dia, né? Já tiveram estudos sobre isso, e ele é ele é benéfico para as crianças. O problema é quando existe algum transtorno de base, né? Pra gente ver essas questões. Porque realmente, por exemplo, eu acho lindo também meus filhos falando inglês, né? Só que, por exemplo, eles vão pra cultura, aprendem e tal, mas dentro do nicho social deles, a gente fala português. Isso. Então, se uma criança vem falando inglês com a gente vai ficar com cara de paisagem, a gente não vai entender, a gente não vai ser recíproco com aquela criança. Isso afeta diretamente a socialização. Exatamente. Então, a gente tem que se empoderar da língua materna também. Com certeza. Primeiramente, a nossa língua, né? Bora lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, Beldete vai fazer 3 anos e não fala nada ainda. É normal? 3 anos? Não é normal. Não fala nada? Nadinha? Zero, né? Zero. A gente precisa, por exemplo, se ele tem 3 anos de idade e ele não fala nada, de novo, né? Vamos levar numa avaliação fonoaudiológica, enfim. O que é que eu penso logo? Chega um paciente para mim, a queixa da manhã, doutora, ele não fala nada. Vamos fazer um exame auditivo. Isso. Né? A audição é a fonte de entrada dos modelos de fala para a gente. Então, se essa criança tem alguma perda auditiva, a gente precisa identificar. Porque também não vai adiantar fazer uma terapia de estimulação de fala se essa criança tem uma perda e não está usando um aparelhinho de amplificação sonora. Exatamente. Se ela não escuta, ela não vai falar, né, gente? Então, exatamente. Tem esse probleminha também, viu? Eu conheço uma criança que já tem 12 anos, acho que já deve ter 13, que ela não fala. Ela não fala mesmo, mas ela é autista, mas ela não fala, gente. Ela só entende o que você está falando, se obedece e tal, mas ela não se comunica. Porque existem também as crianças autistas não verbais. Porque ela escuta, ela entende, mas ela não fala. Será que essa criança não vai falar nunca? Não, pode ser que ela fale sim, né? Vai lá na frente, né? Se ela tem transtorno do espectro do autismo, uma base já vem com o autismo o transtorno de linguagem. Isso. Então, ele já tem dificuldade na linguagem. Para isso correlacionar com a fala, ela deve ter algum transtorno motor de fala associado. Uma apraxia, uma disartria, né? E aí, só dentro do nosso planejamento terapêutico e da intervenção, é que a gente vai vendo como é que a gente caminha aí dentro da terapia dessa criança. Mas não quer dizer que porque hoje em dia ela não fala, que ela não vai falar porque ela tem autismo. A grande maioria das crianças com autismo, elas falam. Né? Elas falam, outros não. Outros são realmente não verbais. É verdade. Mas eu fiquei impressionada, né, quando eu vi essa menininha, porque filha até de uns amigos, e eu observava e eu via que realmente, né, ela entendia, ela não falava, mas ela entendia, ela fazia o que a mãe falava. Filha, vem cá, ela vinha. Filha, você quer isso? Ela fazia só, mexia a cabeça. É como se ela fosse muda mesmo. Não falasse nem absolutamente nada. Realmente ela não fala. Provavelmente. Ela realmente não fala nada. Quando a gente, né, que é fonoaudiólogo, vai ouvindo isso, né, esses relatos assim,
Então, por exemplo, se essa criança ela tem o autismo, mas ela entende e ela tem o desejo de falar, ela manifesta intenção comunicativa, muito provavelmente ela tem um transtorno motor de fala. Isso. Então, a gente vai trabalhar muito em cima de planejamento e programação motora da fala. Planejamento e programação motora da fala, bem específico. E também crianças que não falam, elas se beneficiam muito de comunicações alternativas, né? Que a gente também pode estar oferecendo e fazendo um treinamento, na verdade, né? Para que eles adquiram essa forma de comunicar. Isso aí. Bora lá, tem mais uma pergunta. Vamos lá? Eu não sei se é áudio aqui, né? Bom dia, minha filha nasceu com fissura. Ela tem 6 anos, não fala quase nada e ela é muito imperativa. É a Maria, de Bahia. Então, nasceu com fissura, né? Aí a gente tem que ver, essa fissura, ela é total, né? Porque existem fissuras unilaterais, existem fissuras bilaterais, existem fissuras que são só de lábio, existem fissuras que pegam o palato também. Então, assim, o que é que acontece? A gente, na nossa boca, a gente tem um palato que é o céu da boca. E ele é fechadinho. Sim. Então, quando ele é aberto por uma fissura, a passagem de ar que vem para nossa boca, ela tá aberta. Então, a criança, ela fala muito bem no nariz. Então, a gente não compreende muito o que eles falam. É preciso fazer cirurgias corretivas, né, nessas crianças. Se essa criança tem 6 anos, teve a fissura, ou ainda tem, não sei, e ela é hiperativa, a hiperatividade é um outro componente, né, que gera atrasos. Por quê? Porque a criança não concentra, a criança não tem atenção, a criança não observa um modelo. Então, também é uma fonte, né, também é um diagnóstico, a hiperatividade. É um diagnóstico que pode estar associado ao atraso de linguagem. Então, de novo, ela precisa fazer uma avaliação, né? E precisa fazer essa intervenção, que já deve ter feito, não sei, cirurgicamente. Porque enquanto ela não tiver esse reparo do palato e do lábio também, essa criança não vai conseguir articular bem os fonemas. Ok. Tem áudio agora, vamos soltar aí um áudio. Marina, bom dia, doutora. Olha, porque meu neto, ele tem 1 ano e 9 meses. Aí eu queria saber, porque ele fala muito pouco, né? Ele só fica e tudo que ele quer, aí ele chora, aí tem que dar, e como é que se diz? E as palavras que ele diz é muito pouco, só é pai, mamãe, bobó, vai chamar vovó. Aí eu gostaria de saber o que é que a gente pode fazer, que minha menina já está levando ele para médico, né? Para uma avaliação, para a gente entender o Certo. Ok, né? Já tá levando menos mal, né? já ajuda. A gente tem que pensar também, né? 1 ano e 9 meses. Essa criança, ela tá naquela fasezinha de 20 palavrinhas com 1 ano e meio para 200 palavrinhas com 2 anos de idade. A gente precisa entender como é que essa família funciona. Se realmente conversa com essa criança, né? Se nomeia as coisas. Eu prestei atenção, ela falou assim, ele pede as coisas, e a gente tem que dar. Você não tem que dar, né? Assim, a gente pensa muito, a gente tem que dar. A gente precisa primeiro dar um modelo, né? Dar uma oportunidade para que a criança fale também. Não é exigir dela uma fala, né? Mas é oportunizar ela modelos de fala. Então, você quer o quê? É água? Água. Você já deu o modelo, ó. Água. Fala para a vovó, água. Se ele não falou, você entrega água. Mas dê a oportunidade da criança desenvolver aquele repertório, sabe? Sempre que a criança pedir alguma coisa, tem que, pelo menos, né? Dar um modelo. Falar o que é que ela tá querendo pedir para poder ela pegar, né? Porque criança é assim, ela vai pegando aos pouquinhos, tá? Tem mais uma pergunta, não é isso? Bora lá. Mais uma pergunta na tela. Bom dia, eu gostaria de saber por que tem criança que só vem falar após 1 ano de vida. Mas, gente, não tá. Tem criança que... Depende da criança, né? Tem criança que fala muito rápido, tem criança que fala menos. Eu costumo dizer que menina, não sei se é porque menina fala demais. Mas menina fala mais rápido que menino, né? Geralmente eu digo assim, menina é um caso sério, viu? A menina já nasce parece falando, né? Eu disse, se eu tivesse uma menina, eu acho que ela ia ser mais falante do que tudo. Porque fala, né? Menina fala mais rápido. Por que isso, hein? Na verdade, assim, meninas, elas têm um desenvolvimento, nós, né, mulheres? Que bom. Nós Pelo temos, menos uma assim... coisa boa. A gente tem esse desenvolvimento realmente um pouquinho
mais na frente dos meninos, né? As meninas geralmente falam mais, por quê? Nós, em sociedade, nós meninas, nós somos mais exigidas socialmente. Então, a gente é mais exigida para ter uma postura social mais bacana, para ser mais educada, para falar mais com as pessoas. Às vezes, o menino não fala e passa batida. Às vezes, a gente não fala, a gente tem uma exigência social maior, né? As meninas. Então, desde pequenininha, a gente é muito cobrada nesse sentido da sociedade, né? De dar esse reflexo positivo para a sociedade. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba meio que intrinsecamente sendo mais estimulada nesse sentido. Mas essa criancinha que ainda tá que falou de um aninho, a criança diz as primeiras palavras. Então, não precisa ter um nível de exigência da criança estar falando muita coisa. Se com 1 ano e meio ele não disser as 20 palavrinhas, já liga um sinal de alerta, né? Se com 2 anos de idade ele não está falando... Ele não está falando 200 palavras, só está falando 20, ele está atrasado. Mas o que eu falo muito para os pais é: procurem ajuda no primeiro sinal de alerta. Se uma mãe percebeu que tem alguma coisa estranha no filho, a gente tem um sinalzinho assim, uma sirene de alerta. Então, se a mãe percebeu, se o pai, a própria avó percebeu, esse menino tá falando pouco, eu já tive 5 filhos. Quando eu tinha você falava bem muito. E hoje a criança não tá falando, levem para uma ajuda especializada, porque o tratamento precoce, a intervenção precoce é um divisor de águas na vida da criança, a nível de evolução e prognóstico. E quando o menino fala demais, a gente faz o quê? Ô, menino, tá bom, menino, tá falando demais, menino. Pelo amor de Deus, homem, deixa quieta. Homem, deixa eu dormir. Ontem eu fui botar a Caio pra dormir, aí ele fazia, bora conversar? Ele tem essa mania. Não é comigo, é com a avó que tá lá em casa, aí fala, ô, vovó, vamos conversar. Aí a avó diz, ô, meu Deus, não diga que eu tô com muito sono, ele fica querendo conversar. Aí, filha, tá certo, vamos, aí conversa. Isso. E conversa tudo, minha gente. Tudo que você imaginar, ele vai conversando. Bebê. Tem coisa que ele... Aí, quando ele pergunta umas coisas, tem vezes que perguntam umas coisas que a gente fica, e agora? O que é que eu respondo, né? Porque tem essa parte, essa fase, né? De perguntar das curiosidades, minha gente. Olha, pense, você já tem que ter a resposta na ponta da língua, né? E do jeitinho, né? Tem que responder também naquela faixa etária, né? Daquele jeitinho, né? Fazer falar como se fosse um adulto, né? Porque criança tem que entender do jeitinho dela, né? Isso, É muito engraçado isso, mas é muito bom. É só você ver que ele tá falando, a gente fica feliz. Bom, deixa o menino falar, que agora que ele tá falando muito, né? Quando falava muito, reclamava. Quando fala muito, reclama também, né? Tem isso também, né, minha amiga? Mas, ó, quem quiser procurar a Tati, gente, na Fone com Amor, né, não? Fala um pouquinho aí da Fone com Amor, lá vocês atendem todos A Fone os com tipos de Amor, criança. nós somos uma rede de clínicas, né? A gente tem 7 unidades aqui, 6 em João Pessoa e 1 em Campina Grande. E a gente atende crianças, principalmente com atrasos na linguagem, com transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down e outras deficiências. Agora, uma coisa importante que você falou sobre os adolescentes e jovens. Recentemente, a gente inaugurou uma unidade da Fone com Amor para tratamento, terapias e acompanhamentos de adolescentes e jovens. Porque a nossa rede, ela atendia de 0 a 12 anos. E aí, depois de 12. Isso. Né? Então, hoje, a gente inaugurou uma casa terapêutica. Até porque tem criança que ainda precisa continuar o tratamento, Isso, né, exatamente. Gente? Entra para a adolescência e ainda não está totalmente, Exatamente. Né? Tem mais uma pergunta? Bora colocar, então, mais uma pergunta? Bora lá. Vamos lá. Minha filha tem 2 anos e 5 meses. Fala ai, ai e não papai. Mamãe e iaiá. Em vez de falar mamãe, né? Fala os números, conta até 5. Fala as vogais associando cores e formas. Tem pouco contato com outras pessoas. Então, já tem o quê? 2 anos, e 5 meses, já, né? Mamãe, papai, né? Já era para ela falar. E muitas outras palavrinhas. Aiá, né? Que é o que ela usa para se comunicar com os pais. Isso, com certeza. Isso, com certeza, essa falinha, ela tá sendo validada, né? Quando ela fala com a mãe, através dessa palavrinha, a mãe atende. É muito importante dar um modelo. Mamãe, né? Você quer falar mamãe, tem pouco contato com crianças. Então, a gente precisa ver também aí o que é que tem, que ela não está interagindo muito com outras criancinhas. É importante a avaliação para a gente poder, né, investigar aí. Exatamente. Tati, obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, né, e esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, que é super importante.
né? Você que é mãe, que é pai, que é avó, que é tia. Às vezes a gente até é amiga, né? E a gente às vezes quer ajudar o amigo ou amiga que às vezes não está enxergando, mas a gente pode também estar dando uma forcinha. Olha, você já foi no médico? Eu acho que sua filha precisa fazer isso, aquilo, mas com jeitinho, né, minha gente? Falando com jeitinho, né? Porque tem gente que não aceita, né? Não aceita, acha que não, filha não tem nada. Mas o bom mesmo é você, né, ficar de olho. Perceber alguma coisa, corre, faz uma avaliação. É importante fazer desde criança, porque senão mais na frente fica mais difícil, né, de consertar. Tá bom? Então, Tati, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês. Estamos à disposição, né? E qualquer sinalzinho de alerta, procurem uma avaliação. Isso aí. Vamos um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto, viu? Ainda tem muita música hoje aqui no nosso programa, ó. Dona Clarete está chegando já aqui.